Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 22 de junho de 2021. Minha gente, 22 de junho, estamos aí no terceiro tempo do mês, né? Mês de 30 dias aí, vamos lá. Estamos virando o semestre. Em seguidinha está chegando o julho aí, e aí, minha gente, vamos embora. E aí vem embora, né? Vem o agosto, o Dia dos Pais, etc., 7 de setembro, o 7 de setembro, e vamos embora. Outubro, Dia da Criança, e vamos embora. Novembro, Proclamação da República, Natal, Ano Novo. E 2022, eleições. Te prepara, a encrenca vai ser grande. Vai ser horroroso. Vai ter gato contra esperto, vai ter de tudo, né? Vai ter ladrão. Ladrão vai ter aí que não vai faltar algema nessas eleições de 2022. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. A gente se liga aí, respeita a Covid-19, respeita a pandemia, essa maldição da humanidade está cobertando do mundo, do planeta, que nos abalou completamente, as nossas famílias, nós todos aí, quantos já se foram, né? E outros aí que estão hospitalizados, outros contaminados, outros que já foram, já saíram do hospital. É um negócio complicado. Respeita, faça a sua parte. Respeito absoluto, né? Você tem que ter essa consciência. Não leva para casa, para os amigos, para o ambiente de trabalho. Vamos fazer a coisa direitinho, que daí saímos o quanto antes desse atoleiro chamado Covid-19. Vamos adiante, dizendo que nós estamos aqui no programa Atividade, 28 anos no ar, sempre ao vivo, das segundas às sextas-feiras, das 18h55 às 20h30. Estamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafra, 86 anos, e Banrisul, o grande banco do Sul. Passamos pelo esporte, pelo futebol, vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil. CBF fez os sorteios e o Grêmio vai receber, ou encarar, ou visitar também, o Vitória da Bahia. Esse Vitória que tirou o Internacional da Copa do Brasil. Aliás, bom, então claro que o Internacional não foi sorteado, está fora. Tá. O Vitória que eliminou o Internacional. Então, esse é o adversário do Grêmio. Então, sinal que não é fácil, né? O Internacional não vem bem, evidentemente, mas está na Copa do Brasil, está na Libertadores, está no Campeonato Brasileiro, a equipe não deve ser horrorosa, né? Tem os altos e os baixos, né? Tem os grandes equipes, de grifes, etc e tal, e outros que não são, mas incomodam e desclassificam aí equipes de renome no planeta. Então, esse é o caso. O que tu me diz do adversário do Grêmio, João de História? Eu diria que se fosse algum tempo atrás, seria tranquilo, seria fácil passar pelo Vitória. Mas hoje já tem desconfiança. Do jeito que o Grêmio está jogando, olha, não inspira confiança nenhuma. O time do Vitória é fraco, o time do Vitória conseguiu eliminar o Internacional aqui, porque o Internacional está muito mal também, né? Muito mal. E ainda tomou 3-1 do Vitória em casa, né? Um absurdo. Porque o time do Vitória é fraco. Ele deu uma melhorada, porque trocou o treinador, o Ramon, teve um bom trabalho lá no Vasco, está ajeitando um pouquinho esse time do Vitória. Mas ele não é time da segunda divisão, está mal na segunda divisão, então não pode ser um adversário. Agora, o Grêmio, ele é o adversário de si mesmo. E o treinador que chegou, que teve uma boa sequência de vitórias, de repente começou a ter uma sequência de erros, com escalações péssimas, escalando jogadores que sabidamente não correspondem, como Paulo Vitor, como Luiz Fernando, como outros, né? E tendo derrotas contundentes, tanto é que o Grêmio está na rabeira do Campeonato Brasileiro. Está com 3 jogos, outros já estão com 5, mas o Grêmio tem 0 pontos. Como dizia o Jô Soares, 0, sabe o que é 0? 0, é nada. Tá? Então, mais do que nunca, na hora de pontuar, e na quinta-feira o jogo contra o Santos é a oportunidade. Já se sabe, então, que Paulo Vitor não vai jogar, muito possivelmente Bob Sim, um garoto que está jogando um bolão, e sempre que entra bem, vai jogar no meio de campo. E espero que Luiz Fernando também não seja escalado, que bote outro garoto lá na frente, que tem guri sobrando lá. Esse Léo Chu, por exemplo, né, que foi um destaque do Campeonato Brasileiro do ano passado, jogando pelo Ceará, entrou aqui, fez gol em Grenal, joga bem, deu passe para gol na partida contra o Ceará, fica na reserva, joga Luiz Fernando. Então, a batata do treinador está queimando. Alguém lá já chamou a atenção dele para esses aspectos aí. Então, algumas mudanças vão ter. Pelo menos isso aí já dá alguma esperança, porque o Grêmio precisa
precisa vencer o Santos em casa. É obrigação, não tem outro resultado. Eu acho que esse treinador, Thiago Nunes, não esquenta o ninho, tá? Ele não foi bem no Corinthians, foi horroroso a permanência dele lá, a passagem dele lá. Ele só fez aqui no Paraná, onde ele teve um título ali e deu. Teve em categorias inferiores de clubes, etc., como no próprio Grêmio. Eu acho que é fake. É um Ramírez que anda aí. Eu não estou nem um pouco satisfeito. Nem um pouco. Carlos Isaia Filho, presidente do Cremers, também um desportista. O que me diz? Eu acho que sou um pouco... Bom, em primeiro lugar, boa noite. Desculpe. Mas eu sou mais otimista. Nós nos contaminamos, o nosso time se contaminou naquele Grenal, ficou metade do time com Covid. E hoje se sabe que a recuperação pós-Covid leva um certo tempo, aí 2 semanas, 3 semanas. Eu acho que o nosso time agora já está livre da Covid. Eu acho que vamos ter um outro time, até porque os baianos sempre respeitaram muito o Grêmio. Então, esperamos que a gente possa começar a nossa sequência de vitórias. Muito bem. Valdir Bianchessi Júnior. Esse é coloradíssimo. Esse é um baita colorado. De novo treinador e tal, esperança com o Diego Aguirre. Não, e outra coisa, a gente veja a produção, a Andréia, né? Andréia Silvas aí fazendo a nossa composição de bancada. 3-1 de novo, tá, Valdir? Doutor Carlos Isaia Filho, José Silvas, Jurandir Soares. Não me leva a mão. Não me leva a mão. Bom, em relação ao Grêmio, tudo já foi dito, né? Ou quase tudo. Eu até nem acompanho, eu só acho que o Jurandir estava falando do goleiro, como é que é o... Paulo Vitor. Eu vou te dizer o seguinte, a minha avaliação não é brincadeira, é o que eu penso, como leigo, doutor. Ele não pode enxergar bem. O que ele tomou contra o Sport, a bola desvia para ir na mão dele. E aí ele tira a mão da bola. Um negócio meio... né? Mas, tudo bem. Eu até diria o seguinte, eu acho que dos 3 goleiros do Internacional, 2 serviriam para o Grêmio. Os 2 titulares. Tanto o Lomba quanto o Danilo Fernandes. Todos os 2 são bons goleiros. Estão tentando impor esse menino aí. Não vou queimar, né? Aqui o jogador que está na base, veio da base e tal. Mas talvez pela desestruturação do time, né? O Silvas que sistematicamente aí ironiza, né? O nosso grande treinador, Miguel Ángel Ramírez, né? Que talvez possa vir para o Grêmio no futuro, porque ele tem um jogo propositivo. Tá? Mas assim, o Internacional é fiasco, né? Direto. Mais um fiasco nesse final de semana contra o Ceará. Se o Ceará é um time médio, mediano, toca 4 no Internacional ao natural. O Internacional achou um pênalti no início do jogo, muito bem batido lá pelo Edenilson. Tá? Aliás, tem um excelente aproveitamento em pênalti. Ele é ótimo em pênalti. Né? Se ele sobrevivesse de pênalti... Também o Internacional, toda partida tem um pênalti, rapaz. Não, mas eu digo que tem que fazer, né? Agora sim, o que acontece com... Vamos lá, né? O Internacional traz Diego Aguirre. O Diego Aguirre, da outra vez que veio na gestão Vitório Pífero. Ele era o 10º numa lista de 10. Tá? Não sei se vocês lembram, o primeiro era o Tite. Tá? Depois ele foi baixando, chegou no Diego Aguirre. Fez um bom trabalho. Ele é um treinador que tem, digamos assim, se volta para a base, que é o que os clubes normalmente buscam, até por uma questão econômica. Tá? Mas assim, o problema, eu tenho dito sistematicamente, e vou repetir mais uma vez, o problema do Internacional não está no campo, né? O campo é o reflexo daquilo que o Internacional não tem na administração e não tem na gestão. Existe um conjunto de pessoas incapazes de tocar o clube de futebol, que estão lá, agora foram eleitos por 3 anos, desde o dia 15 de dezembro, essa turma está acomodando. Na verdade, já acomodava antes, né? Porque, assim, tirando o Marcelo Medeiros, que saiu, o resto praticamente é o mesmo grupo, tá? Então, de fato, assim, o Internacional, para mim, perdeu mais um ano, tá? Não vejo nenhuma condição de título, Libertadores, nem pensar, brasileiro, muito menos, tá? Tá fora da Copa do Brasil, não ganhou mais uma vez o Campeonato Gaúcho, quer dizer, cara, é uma sucessão de erros, de equívocos, né? Zagueiros ridículos, eu acho que eu nunca vi, desde que eu conheço futebol, vocês até conhecem mais tempo, o Internacional tem zagueiros daquele nível medíocre. Né? É um negócio absurdo. Tu sabe que os caras pegam a bola, eles vão entregar, eles vão
Eles conseguem errar em tudo, tá? Então, assim, ó, eu gostaria de ter expectativa ou esperança em relação ao Diego Aguirre, mas eu, infelizmente, eu acho que o Internacional precisa de um corte, de uma mudança que não é uma mudança no campo. Acho que o problema, repito aqui, estou falando isso há bastante tempo, o problema Internacional está nos gabinetes, tá? E, cara, nós temos mais 2 anos e meio com essa turma aí. Essa sucessão de erros que tu fala, ela vem justamente desde a saída do Diego Aguirre em 2015. Ah, sim. Porque tu tirou, por que tiraram ele? Para gerar um fato novo. Isso, no Grenal. Qual foi o fato novo? 5-0 no Grenal. 5-0 no Grenal, isso aí. O Inter tomou 5-0 e de lá para cá... Mas assim, vamos lá, né, Jurandir? O Internacional, naquele momento, ele estava comandado por uma quadrilha, né? Que depois o próprio Ministério Público conseguiu enquadrar, ver todos os indícios e tal. Me surpreende que ainda não temos ninguém atrás das grades, né? O que uma expectativa que eu tenho, que alguém pague por aquilo que fez. Tá? E o Diego meio que naquela confusão. Foi terceiro colocado na Libertadores daquele ano, de 2015. Tá? Lançou muitos jovens, o Sacha, o Valdívia e tal. Tá? Mas assim, ó, eu vou dizer, eu não consigo dissociar o campo da gestão. Então essa é a minha preocupação com o Internacional. Agora, o Diego Aguirre não teve passagens maravilhosas em outros clubes do país. Não teve. Mas foi campeão da Libertadores pelo Penharol, né? Isso aí, lá. É um feito, porque o futebol uruguaio está pouquinho, né? Falta pouquinho. Tudo bem. Ok, vamos adiante então, dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul e do Grupo Zafra, 86 anos. Vamos falar do Banrisul, o nosso banco do coração, que dá resultados positivos, banco estatal, com visão, né, privada, de um banco privado. É o que faz Cláudio Coutinho, seu presidente, seus vice-presidentes, seus colaboradores. Ganhe tempo, minha gente, ganhe tempo. Faça suas transações pelo Banrisul digital. Tudo no seu tempo, vale a pena. Olha o Banrisul, olha aí. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Esse é o banco civilizado, taxas civilizadas, maravilhoso. Estende a mão para a gente sempre, né? Para prosperar nas dificuldades. Banrisul. Olha aqui, minha gente, Armazém do Queijo Empório Gourmet, comandado por João Tumeleiro Neto, Padaria, Queijaria e Mercearia Gourmet, em Porto Alegre. É aquilo, né? É a maravilha, a ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui em Porto Alegre. Endereço Rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis, telefones 5133-920085, WhatsApp 51 98 7107. Aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados fechado, tá bom? Te liga, que é espetacular. Lá você encontra patês, vinhos, biscoitos, salmão, camarão, pato, marreco, espumantes, champanhes, cestas para presentes maravilhosas, pratos prontos, esse que eu vou falar aqui daqui a pouquinho, bolinhos de bacalhau, umas empadas extraordinárias, queijos importados nacionais, frios importados nacionais. Aliás, o que tem de produtos importados nacionais lá, tem umas massas italianas, coisa extraordinária, minha gente. Vale a pena passar lá e pegar uma massa italiana, leva para casa e faça a sua massa italiana espetacular. Tem a teleentrega também, tá aí, né? Motoqueiros altamente qualificados, gabaritados, respeitam as leis de trânsito, fazendo as teleentregas lá do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Olha o prato desta semana lá no Armazém do Queijo. O risoto de camarão acompanhado de um bom vinho e uma bela companhia, né? Vamos fazer isso aí também. Pois bem, esse será o nosso prato de sexta-feira, tá bom? Reservas pelo WhatsApp, 920207107, ou no fixo, 5133920085. Lembrando, o prato de sexta-feira sempre será para o jantar. Portanto, quem optar por entrega receberá após as 14 horas. O mesmo vale para quem vier retirar na loja. Quanto vale? Quanto custa? R$60 este prato maravilhoso, risoto de camarão, o qual serve, em média, 2 pessoas. Armazém do Queijo Empório Gourmet, na Murilo Furtado, 254, estacionamento tranquilo, segurança, etc e tal. Paga no cartão, teleentrega, só coisa boa, tá, minha gente? Esse é o Armazém do Queijo, comandado pelo João
Tumeleiro, tá bom? Muito bem, vamos adiante ainda. Falando, sabe de quem? Vamos falar do CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que está sempre aí bombando e dando, né, espaço para os jovens sedentos de oportunidades. Por exemplo, investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que é referência nacional, o nosso aqui de Porto Alegre. Dá uma olhada na mensagem. Tá aí, esse é o CIE, tá bom, minha gente? Vamos falar um pouquinho do sentimento gaudério, gaúcho, o gaúcho que tem um coração bonachão, grande, né? Estende a mão aos seus conterrâneos, seus semelhantes. Essa é a bondade, a marca de todos nós gaúchos, né? Então, estamos aí vivendo esse momento de campanha do agasalho 2021, governo do estado do Rio Grande do Sul, leia-se governador Eduardo Leite. Então faça a sua parte, dá uma examinada no seu roupeiro, no seu closet, na garagem, tem muita coisa boa que você não está mais usando, coisa boa, eu disse. Lixo é lixo, coisa boa é coisa boa, que você não está mais usando, tá bom? Tem até liquidificador, batedeira, aspirador, tem um monte de coisa boa, colchões, roupas de cama, vestuário, sapatos e alimentos não perecíveis, tá bom? Te liga, campanha do agasalho 2021, governo do estado do Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite, olha a mensagem. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, então faça a sua parte, tá? Essa é a nossa marca, estender a mão. Médico Carlos Isaia Filho, presidente do CREMERS, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, que regula a atividade médica, né? Que atende toda a comunidade nacional, gaúcha, no caso do CREMERS do Rio Grande do Sul. E temos temas importantes para conversar aqui, dialogar e questionar ao doutor Carlos Isaia Filho. Nesse final de semana, o Brasil atingiu a marca triste de 500 mil mortes pela Covid-19, doutor Isaia Filho. É um horror. Mais de 30 mil dessas mortes foram aqui no nosso estado gaúcho. O que o senhor me diz em relação a tudo que foi feito até agora, a proteção, as campanhas, né, na defesa da saúde da comunidade, as ações governamentais, desde o governo federal, enfim, os protocolos, decretos, etc. e tal, e ainda esse índice alarmante de mortes, evidentemente. Silvas, eu acho que a gente está indo bem. Embora exista essa grande quantidade de óbitos em todo o Brasil, só aqui no estado, 30.400 óbitos até ontem, mas o que nós estamos observando? Que a gente vem numa linha decrescente, não de contaminações, porque as contaminações ocorrem, mas em termos de óbitos. Certamente, principalmente se esse estado não tivesse toda essa efetividade de vacinação que está tendo, com todas as limitações que é o fornecimento da vacina, o número de óbitos poderia ser melhor. O que a gente está observando? A gente está observando que nos grupos de faixa etária de idade que já receberam as 2 doses da vacina, certo? O número de pacientes contaminados vem diminuindo de uma forma assim bem significativa. E também, consequentemente, o número de óbitos, de gravidade, de ter que necessitar hospital, de ter que necessitar UTI. Só que nós estamos hoje na faixa dos 50 anos. Quer dizer, o grosso da população não está vacinado ainda, certo? Que é praticamente a turma mais jovem.
Por outro lado, se aprendeu, se descobriram novas formas de tratar, novas formas de cuidar esses pacientes, um aprimoramento no sentido de oferecer maiores cuidados, certo? Para que a gente possa, de fato, preservar a vida, isso vem acontecendo. O que também está mostrando essa pandemia? Que não é você ir para uma UTI e conseguir sair vivo, certo? Porque a partir daí você tem que trabalhar e tratar sequelas desse processo. Ninguém sai de uma internação longa, principalmente de uma UTI ou de uma atividade hospitalar, sem que não necessite fazer alguns tratamentos posteriores. Sim. A questão da fisioterapia e assim por diante. Mas, de qualquer forma, o que está acontecendo? A classe médica e os profissionais de saúde estão aprendendo cada vez mais. Hoje existe uma diferença fantástica entre receber um paciente grave hoje do que ter recebido um paciente grave há um ano atrás. Há um ano atrás não sabia o que era a melhor conduta. Hoje já existem tratamentos pré-estabelecidos que certamente estão tentando minorar principalmente os óbitos. E vacina. A vacina está tão interessante agora, não é hora para isso, mas já tem gente querendo escolher a vacina. Exatamente. Sabe qual é a melhor vacina? leilão. Aquela que está aqui, ó. É verdade. Essa é a melhor delas. É fazer e pronto. Se foi A, B, C ou D, não importa. De graças a Deus que alguém vale vacinar. Qual a vacina? Tu vai precisar saber para saber quando é que tem que fazer a segunda dose. Certo? Correto. Esse é o ponto. Então, isso é muito importante. Fala, Valdir. Não, eu ia dizer assim, doutor Isaías, assim como se avançou também nesse tratamento, né, como o senhor disse, diferente daquele que era um ano atrás, a questão da vacina também avançou. Tanto a disponibilidade quanto a qualidade, né? Porque quando surgiu a doença, os laboratórios tiveram que se colocar a campo num período curtíssimo para tentar colocar no mercado uma vacina, que normalmente demandava 10, 11 anos para ficar pronta. E tiveram que fazer a toque de caixa. E isso aí também aprimorou, né? Tanto é verdade, Jurandir, que a grande preocupação que se tem agora é saber qual a duração do efeito da vacina. Se vai ser nova dose daqui a um ano, antes ou daqui 2, que é um aspecto que está sendo estudado. Por outro lado, a quantidade de estudos clínicos que estão sendo feitos em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, tentando novos medicamentos, buscando o tratamento efetivo do coronavírus. É algo surpreendente. Todos os laboratórios estão preocupados com isso, estão sendo feitos estudos, que, claro que vão levar um certo tempo, mas possivelmente, talvez daqui a um ano, a gente já tenha uma droga mais específica, além da vacina, para o tratamento da Covid. Da mesma forma que todos os outros tratamentos que foram instituídos, certo? Estão sendo alvos agora de estudos mais sérios, certo? Mais bem estruturados para ver, de fato, se são medicamentos que possam ser utilizados com segurança e com efetividade nessa patologia. Então, eu diria assim, ó, que essa parte da pesquisa no Covid está em franca ebulição, certo? Todo mundo buscando a melhor forma de encarar. A questão das novas cepas, certamente virão outras. Observe um detalhe importante. Todos os anos nós temos que fazer a vacina da gripe. E todos os anos a vacina da gripe já incorpora novas cepas. A vacina que foi usada o ano passado não pode ser a mesma que vai ser usada esse ano, porque a desse ano está mais aprimorada. Muito provavelmente, talvez isso vá acontecer com a vacina para a Covid, porque vão ter mutações, então vão ter que ter um espectro nos vacinar anualmente. maior. Possivelmente. Tipo a vacina da gripe, assim, Eu creio que todo sim. ano. Eu creio que sim. Valdir. Mas o tempo é que vai nos dizer. Doutor Isaías,
Tem uma coisa que eu lembro que no ano passado, no final do ano passado, o senhor disse assim, no próximo dezembro nós ainda estaremos utilizando máscara. E eu vou lhe dizer o seguinte, vou lhe confessar que eu achei que foi uma demasia da sua parte. Mas, infelizmente o senhor estava certo. Acho que o Natal vai ser de máscara. Pois é. Não sou o Papai Noel. Papai Noel de máscara. Mas, doutor, assim, eu tenho amigos médicos e pessoal que atua na área da saúde. E alguns meses atrás, aí, o pessoal estava num nível de estresse quase incontrolável, né? Quer dizer, a pressão, a horas de trabalho e a pressão dentro da atividade, né? Estava num nível assim muito acima do que até, não diria nem recomendável, mas aceitável. Isso tem melhorado agora mais recentemente? Deu uma placada nessa pressão? Nós estamos com dois extremos, certo? Os pacientes jovens que fazem de tudo para burlar a questão. Aí todas as segundas-feiras o número de festas clandestinas que a polícia vai lá e fecha e que são denunciados. E nós estamos com a população mais idosa que continua dentro de casa, certo? A ponto que eu sou um ginecologista e tem muitas pacientes de idade acima dos 50 anos, climatéricas, e quem está trabalhando aqui, ó, para com isso. Se você puder continuar fazendo seu exercício, tendo os cuidados, certo? Nada impede isso, é saúde. O grande problema que nós estamos tendo é a doença mental, certo? Que essa pandemia está trazendo exatamente porque as pessoas estão com medo, certo? E o pior, né? Eu não estou vendo mais a falta do medo nas pacientes que já se vacinaram. Claro que quem já se vacinou tem que ter os cuidados, certo? Mas pode sim, certo? Fazer seu exercício, manter distanciamento, usar máscara quando necessário, se estiver sozinha, tudo bem. E também a questão da lavagem das mãos. Mas preocupa muito isso sim, certo? Eu acho que tu colocaste muito bem. Nós temos que trabalhar melhor essa questão, certo? A questão medo assusta as pessoas. Mesmo pacientes, hoje eu estava falando com uma paciente que é mãe, o marido teve Covid, ela está muito mal, o marido já está recuperando. Eu digo, olha aqui, ó, começa a pensar em ti, certo? E esse é o dado, certo? Vamos pensar que nós somos o pilar da família, aquele que vai dar todo o carinho, todo o afeto, toda a atenção, mas principalmente essa pessoa comece a pensar um pouco em si, certo? Procure ter diariamente a sua hora de lazer ou de pensar sem estar se preocupando. Isso é saúde, isso faz bem. Tudo bem. Então tá. Ainda conversando a respeito de temas médicos, evidentemente, com o Dr. Carlos Isaia Filho, presidente do CREMES, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos outro tema extremamente importante, palpitante, curioso, instigante, Dr. Carlos Isaia Filho, que são as novas regras para a reprodução assistida. De acordo com o último levantamento da Anvisa, de 2019, nosso país é protagonista em tratamentos de reprodução assistida no mundo. Boa, maravilha. Em primeiro lugar, o que é reprodução assistida? É exatamente pegar um óvulo, pegar espermatozoide, fertilizar em laboratório, que vai se transformar em ovo ou embrião, e pegar esse embrião e colocar dentro do útero de uma mulher. É um procedimento que está indicado exatamente para aqueles casais nos quais tem uma infertilidade. E observa que dado interessante, a questão de uns 30 anos atrás, segundo a Organização Mundial da Saúde, 15% dos casais tinham problemas, dificuldades para ter filhos. É um número elevado, né, doutor Zé? Elevado é agora, Silvio. Passou para 30. Dobrou? Que loucura isso. Dobrou. E por que isso, doutor Zé? Aí tem uma série de fatores. A questão das infecções, a questão da endometriose,
a questão que os casais estão deixando para ter filhos Mais tarde. como a última meta, como eu digo para minhas pacientes. A paciente se forma, ela vai trabalhar, certo? Ela vai se estabilizar, o casal está estabilizado. depois tá vão pensar tudo- em filhos. Bom, agora é hora de pensar em filho. Isso normalmente ocorre depois dos 30, 32. A melhor idade para ter filho não é essa, certo? Mas a gente entende que existe todo um processo. Mas voltando à questão da fertilização assistida, então é um procedimento que está resguardado exatamente para aqueles casais que têm problemas, que já foram investigados para saber qual é a causa e não tem solução de tratamento. Então passa para esse tipo de tratamento. É claro que a fertilização assistida, como ocorre a manipulação de gametas e principalmente de embriões, certo? Existe a necessidade de captar os óvulos, de fazer essa mulher fazer uma superovulação, tipo 4, 5, 6, 7 óvulos, que são aspirados e que são fertilizados. Só que existe a necessidade, se você está lá com 5, 6 embriões, você não vai colocar os 5 dentro do útero. Por quê? Porque você corre a chance dessa paciente ter uma gravidez múltipla, 3, 4, 5 filhos. Que ocorre também, né, doutor? Que ocorre algumas vezes nesse caso, né? Pode acontecer. Então, existe uma regulamentação agora de limitar o número de embriões para serem colocados. Eu sempre digo para minhas pacientes, gêmeos, trigêmeos é bom para os outros, não para a gente. Pô, segurar essa peteca não é fácil. Certo? Tem toda a poesia da gravidez múltipla, mas é uma gravidez de alto risco, geralmente é uma gravidez que tem que se interromper antes. Aí depois vem criar 2, 3 filhos ao mesmo tempo. Olha, para quem já teve um sabe o que significaria 2 ou 3. Então uma das questões é essa. A outra questão que o Conselho Federal de Medicina colocou é a questão da doação de óvulos. Vamos supor uma mulher que está em menopausa, está lá com 50, 51 anos. Menopausa representa o quê? O ovário parou de ovular, porque acabaram as células que formam os óvulos. Essa mulher, não ovulando, ela não engravida. Além do fato que, antes disso acontecer, a gente já tem óvulos que não têm uma qualidade boa para ser fertilizado. A gente sempre diz que a fertilidade da mulher começa a decair após os 35 naturalmente, basicamente em função da qualidade desses óvulos. Então ocorrem os processos de doação. Uma pessoa que vai doar seus óvulos para uma outra pessoa para que ela possa ter um filho e gerar esse filho dentro do seu útero naquela mulher que não ovulava. Então, o Conselho Federal normatizou agora é exatamente quem pode doar e como isso deve ser feito, certo? Porque essa questão de doação de óvulos representou alguma série de problemas, mulheres que doavam e que não tinham filho, depois ficavam sabendo que a outra conseguiu e ela queria também aquele. Então, tinha toda uma questão jurídica aí que envolvia e que agora foi regulamentado. O Brasil tem uma tradição bastante grande nessas clínicas que vem funcionando bem. Isso já é um processo que existe já há muitos anos. Começou, primeiro bebê já aconteceu, não me lembro quantos anos agora, mas gerou o país pioneiro dentro dessa técnica foi a Escócia, certo? Foi lá que originou tudo, certo? Primeiro em animais, depois em humanos, em que houve todo um aprimoramento. E uma grande coisa que aconteceu, já que está falando nisso, sempre quando um casal não conseguia ter filhos, quem era o culpado? A mulher. Hoje, as causas da infertilidade, metade estão na mulher, na outra metade estão no homem. Tem um aspecto aí também que já vi no caso, doutor Isai, de que as pessoas não conseguem ter filho, de repente adotam. Depois que adotam, engravidam.
Será que o psicológico estava muito forte nisso aí? Eu já tive vários casos, eu trabalho muito com a parte da infertilidade. E eu sempre digo para o meu não adota sem fazer tudo. Às vezes a gente pega pacientes, que é um outro caso, de uma infertilidade, está 4, 5, 6 anos tentando, você começa a investigar e ela engravida. Sem você não ter feito absolutamente nada para que isso aconteça, porque a fase de tratamento vem depois da investigação. Esses são os casos nos quais a gente pensa que poderia ser a causa emocional ou psicológica, certo? Não é infrequente, certo? Uma mulher, um casal que adota uma criança porque não fez tudo e não conseguiu engravidar. E de repente acontece, depois de 1 ano, depois de 6 meses. Sempre digo para quem adota, faz anticoncepção. Mas, doutor, eu estou há 5 anos, não consegui, por que eu vou fazer anticoncepção? Você não quer um filho agora? Faça. Porque, infelizmente ou felizmente, existe essa chance. E aí tem um outro problema, né? Você está com um filho adotado e aí veio o seu filho, certo? A mulher lida muito bem com isso porque ela é mãe dos dois. Mas a questão do casal tem que ser bem trabalhada, certo? Agora, com relação ao aspecto da gravidez também, me chama a atenção porque, da mesma forma como a gente está avançando na faixa etária, na longevidade, estamos indo mais longe, estamos aqui, agora temos 3 jovens aqui, né, na faixa de 70 e tal, né? Anotões. E um adolescente, né? E um adolescente. Muito obrigado. Então, como a gente vai mais longe, a gente vê que as mulheres também estão tendo gravidez. Eu conheço 2 moças que aos 40, uma aos 41, outra aos 42, e agora minha filha me disse que uma amiga dela de 47 se apresentou grávida. Eu estou com uma de 46 e gêmeos ainda. Olha só. Quer dizer, as pacientes estão sim engravidando mais tarde. Isso não é indiscutível, certo? As gravidezes antes dos 30 muitas vezes são não planejadas, certo? E até se entende toda essa questão, né? A paciente quer ter a sua vida, estabelecer as suas metas e tudo mais. Então, é uma coisa que tem que ser respeitado, desde que a paciente fique sabendo, certo, que pode ter um risco maior, uma dificuldade maior de ter seus filhos depois de uma certa idade, certo? Mas tudo é viável, sem dúvida. A medicina avançou muito. Sim, não tenha dúvida, principalmente nessa parte reprodutiva e principalmente no tratamento da mulher. O tratamento do homem com problema. Nós ainda estamos com 100 anos atrasados. Não, mas tem coisa que avançou para o homem, tem coisa que avançou bastante. Eu me lembro assim, quando eu era novo, tem coisa que a gente falava, pô, com toda aquela energia e tal. Eu digo, mas eu confio muito na ciência, quando estiver dobrando o cabo da Boa Esperança, a ciência terá apresentado algum produto para resolver. E está aí. Jurandir, eu não sei se já está dobrando o cabo da Boa Esperança, mas eu vou te dizer assim, ó, nós ainda não temos nenhum tratamento efetivo para a infertilidade masculina, certo? E os tratamentos que se tem são mais em base empíricas e com resultados muito fracos, certo? Com exceção da questão da varicocele e das infecções. Mas E o senhor falou que representa 50% o homem, é isso, doutor? Sim, Então é muita gente que não consegue por conta, né, da dificuldade do homem, né? exatamente, a qualidade do espermatozoide, a qualidade do sêmen, certo? E assim por diante. Mas, sem dúvida, infelizmente, a infertilidade masculina nos últimos 10, 15 anos aumentou muito, certo? E, basicamente, por causa das infecções, porque o homem não sente nada. São infecções silenciosas, certo? Mas é o que se tem ainda hoje, certo? Por isso que sempre a investigação é feita no casal. Muito bem. Vamos Doutor, adiante só falando fazer de... Desculpa. Pois não? Existem aspectos éticos, né, nesse processo aí de... Sim.
provavelmente estão sendo contemplados pela legislação, né? Sim, isso se torna assim muito importante toda vez que dentro dessas clínicas de fertilização assistida existe a necessidade de doação de óvulos, de uma série de outros fatores. Normalmente os profissionais fazem consultas ao conselho, certo? Para saber se não está havendo nenhum ilícito ético dentro desse tipo de conduta. E o Conselho, através da sua Câmara Técnica, sempre se posiciona, certo? Principalmente no que tange a questão de doação, certo? Um outro aspecto que também a fertilização assistida está sendo hoje muito procurada, certo? É no caso de casais homossexuais femininos que desejam um filho, certo? Que aí teria que ter a doação de sêmen, certo? Existem os bancos de sêmen para isso. A decisão do casal de quem vai ser a hospedeira, ou seja, quem vai engravidar, que é uma decisão delas, e assim por diante. Da mesma forma, nos casos de homossexualismo masculino, então, a adoção de uma criança, certo? Que também é um processo que tem todo um regramento e que é viável. Aliás, essa questão, né, da... Eu vou ter que, daqui a pouco, vou ter que fazer um pouquinho aqui, porque senão daqui a pouco eu empiro isso aqui. Então vai em frente, depois a gente continua. Então tá. O Valdir deu uma atacada. Desculpa. Eu não consigo empurrar os negocinhos aqui, porque senão não respondo mais nada. Não respondo mais nada. Isso aqui aqui eles instigam o nosso médico aqui. Vamos falar de Sucos Petri, 28 anos nessa bancada. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Olha aqui, uva, laranja, sem adição de água, açúcar, 100% natural. Não tem adição de água, açúcar, sem conservantes. Uva, laranja. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vamos falar do Barranco, subindo ou descendo a Protásio, o ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos estão ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. São 51 anos, né, gente? Empresa comandada lá pelo Elson Furini, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Olha aqui, minha gente, ambientes climatizados, ao ar livre, né? Agora com frio é um pouquinho mais complicado, mas quando está o tempo bonito ali, um pôr do sol, pássaros cantando, sabiás especialmente, olha, o melhor chopp mais bem tirado do Rio Grande do Sul, está ali no Barranco, Barranquinho subindo ou descendo a Protásio. A teleentrega está sempre acentuada, bombando. Ali no Barranco, 51-3331-6172 e também no Barranquinho, 51-30-28-23-10, tá bom? Então te liga no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Olha aqui, minha gente, tem uma sede em São Paulo que está cada vez mais crescendo, naquele ambiente muito difícil, exigente, como é o paulista, e a Auxiliadora Predial está muito bem, obrigado por lá. Telefone em São Paulo é o 11 23 48 4000, e em Porto Alegre 51 32 16 61 00. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Carteiras de aluguéis, compra e venda de imóveis, administração de condomínios. E o CCG Saúde está aí bombando, né? Agora com essa novidade que é o Humaniza, esse hospital de altíssima geração, que estabeleceu o CCG Saúde aqui em Porto Alegre. Então, eu tenho uma ótima novidade para vocês. Para marcar o ano do seu 30º aniversário, o CCG Saúde, tá bom? Abre as portas do Hospital Humaniza, na rua Ramiro Barcelos, 621, em Porto Alegre. Com estrutura completa para internações, cirurgias, centro de terapia intensiva, diagnósticos por imagens, diversos centros de especialidades médicas para consultas e exames. E em julho vai abrir o pronto atendimento adulto para urgências e emergências 24 horas. Quando precisar, o Hospital Humaniza estará pronto para receber você. CCG Saúde, há 30 anos cuidando da saúde de verdade. E a Aspecir Previdência está aí, né? Eu digo sempre aqui que quem não tem um plano de previdência complementar está sempre num risco, né, minha gente? É a vaga de trabalho, né, atividade profissional e enfermidades no ambiente familiar. Aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. É uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, telefone 51 3228 1999 e o site aspecir.com.br. Muito bem, vamos adiante. Nós temos que falar aqui, sabe de quem?
da floricultura de cristal. É um negócio fantástico. Variedade de flores, né? De adornos, de arbustos, tudo isso com a floricultura de cristal sob nova direção. Outra coisa, consulte os preços, porque lá os preços estão lá embaixo, com variedades extraordinárias para o seu condomínio, seu jardim, etc. e tal, também para presentear com flores, muitas flores, muitas variedades de flores, orquídeas espetaculares tem por lá. Ali ao lado do Barra Shopping Sul, na Avenida Diário Notícias, 600. Floricultura de cristal, nova direção, sob nova direção. Confira nossos preços, por favor, tá bom? Ao lado do Barra Shopping Sul. Abre às 9 da manhã e vai até às 18, não fecha ao meio-dia, tá bom? Te liga com floricultura de cristal. Então tá, vamos adiante então, falando agora, sabe de quem? Do Galeto de Paolo, que está aí bombando lá com o Paulo Jeremias, né, minha gente? O Galeto de Paolo, que é espetacular, né? O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo. Comida saborosa, com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeto ao Primo Canto, em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. É um negócio fantástico ali, né? O pessoal converge para ali em grande escala, porque o Di Paolo realmente é o galeto nota 10, o melhor galeto do Rio Grande, de São Paulo e de Porto Alegre. Te liga, vamos ver aí o Paulo Jeremias estrelando esse filme maravilhoso do Grupo Di Paolo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Uma mesa destas aí, a esta A essa hora, né? A esta hora, deixa a gente bombando. Doutor Isaia, uma questão aí que é sempre levantada no nosso meio é com relação ao revalida, quer dizer, os médicos que se formam no exterior, e nós temos muitas faculdades aí agora, assim, digamos, na periferia do Brasil, né? Na Argentina, na Bolívia, outros países aí. Como é que a situação desses médicos aí, desse revalida? Jurandir, assim, ó, nós estamos muito preocupados com toda essa questão. A grande número de cursos de medicina na fronteira, criados especificamente para estudantes brasileiros. Tem uma cidade lá que tem 9 cursos de medicina. 9? 9 numa cidade só. E tem um hospitalzinho lá que tem 40 leitos. Em qual país isso? É Bolívia. A cidade é São João Cavaleiro, uma coisa assim. Pedro Juan Cavalheiro. Pedro João Cavaleiro. E não é o único caso, são vários. É tão interessante que eles se formam lá naquele país, mas eles estão proibidos de atuar naquele país. Ou seja, há já um próprio reconhecimento que aquilo
que aquele profissional, entre aspas, só poderá atuar em outro país. O país que onde foi formado não pode. Sensacional isso. Pois é. Para ele vir atuar no Brasil, até porque são brasileiros, ele tem que fazer um exame de proficiência, saber qual é a qualidade desse profissional, que se chama de revalida. O índice de aprovação nesse revalida, para esses profissionais, é em torno de 4%. Então, existe um movimento muito grande, principalmente no nordeste desse país, no sentido de criar um revalida light. Certo. Em outras Facilitar. palavras, trenzinho da alegria. Certo? Tirar esse exame revalida só das faculdades reconhecidas pelo MEC e colocar em faculdades sem o reconhecimento para fazer esse exame, numa tentativa de criar uma forma mais fácil de validar esses profissionais. A nossa preocupação, não só do Conselho Federal, dos conselhos estaduais, é exatamente de que esse profissional vai entrar no mercado e vai atender e tratar mal. É o risco populacional. Principalmente porque, olha, é preciso reconhecer isso, e a pandemia tem mostrado, a qualidade médica desse país é fantástica. O que aumentou a qualidade, a respeitabilidade da medicina praticada nesse país, frente à América do Norte, frente aos europeus, certo? O reconhecimento é muito grande. Não se conseguiu isso de um ano para outro, de um período para outro. Se conseguiu porque nós temos faculdades de medicina excelentes, cursos de pós-graduação muito bons. Muitos colegas brasileiros que vão fazer pós-graduação lá fora são convidados a não voltar, a ficar lá, pelo reconhecimento da atividade. E aí tem tudo isso. Nós não podemos perder isto em cima de atitudes desse tipo. Só que tem um outro lado. Certos cursos de medicina que estão sendo abertos dentro desse país, por autorização do Ministério da Educação e Cultura, certo? Nós conseguimos, o Conselho Federal conseguiu uma moratória que não abrissem mais cursos por 5 anos. Essa moratória está terminando. Só que nesse país, se há a lei, vamos burlar. O que aconteceu? Faculdades de medicina que já existiam começaram a botar um campus avançado e criar uma outra faculdade. E com isso validar aquele curso. Então, qual é a taxa ideal? Seria um médico para cada 1.000 habitantes, certo? É o que recomenda a OMS. Nós já estamos com mais de 140 por 1.000, dependendo da região, ou mais. Tá, mas por que esses caras que ficam tudo em Porto Alegre, na cidade grande, não vão tudo para o interior, lá para... Porque não há o atrativo para ir. Uma prefeitura lá do interior abre um concurso para médico. O sujeito vai lá, faz o concurso, passa e começa a trabalhar. No 3º mês ele não consegue mais receber, porque não tem dinheiro. Ele acaba abandonando, óbvio. As condições materiais As condições, tem tudo isso. Então, torna-se necessário, sim, que se veja melhor essas questões. Não é trazendo médico de fora, não é trazendo cubano, não é criando programas que não dão a segurança. Você não vai sair, ser casado com esposa e filhos para uma cidade, você não tem uma segurança que você vai poder ficar ali e vai receber a remuneração justa. Não, ele não vai, certo? Então, tem todas essas questões, a gente vem muito preocupado com isso, tentando assim, hoje qualquer concurso nós já conseguimos
impedir alguns concursos feitos por prefeituras do interior, porque a remuneração que estavam oferecendo para o médico trabalhar era ridícula, certo? Então, é preciso normatizar, é preciso um bom plano de carreira, que as pessoas possam, de fato, mostrar a sua habilidade, ter a sua habilidade reconhecida e por aí vai. Agora também tem muita picaretagem nisso aí, né, doutor Carlos Isaia Filho? Muita politicagem, muita engrenagem suspeita nessas criações e liberações de faculdades de medicina, que só pelo fato de ser medicina, que exige muito mais complexidade, muito mais investimento, né? Não é como abrir uma faculdade, com todo respeito, de direito, né? Enfim, não exige o equipamento de uma faculdade de medicina. Eu não sei qual é o grande atrativo que existe de querer forçar ou de querer viabilizar um curso de medicina numa cidade que tenha lá 50 mil, 60 mil habitantes e um hospital que tenha uma capacidade pequena. É que vem muitos Tu não alunos... forma médico se não estiver dentro do hospital. Exatamente, tem que ter o hospital. Tenha condições de trabalhar. Outro dado importante, corpo docente. Eu preciso lá professores que tenham reconhecimento, que tenham titulação, para que de fato possam ensinar e ensinar bem. Eu preciso professores de diferentes especialidades, para que possa dar a esse aluno totais condições de aprendizado, certo? E eu tenho que tirar um profissional, porque olha aqui, ó, um aluno de medicina que se formou, ele recebe um diploma que diz assim, ó, médico. E ele, de posse desse diploma, ele vai no conselho e faz o registro profissional dele. E a partir dali, ele é um médico. Ele tem amplas e totais condições de assumir. Claro que muitos vão para uma residência, para uma formação melhor, mas pensando numa especialidade. Então, nós temos que garantir, sim, eu quero um profissional na ponta, atendendo o paciente em perfeitas condições técnicas, para que possa, de fato, cuidar da nossa saúde da nossa população. Isso é muito importante. A função do conselho, além de registrar, é ver como é que as coisas estão andando. E não se iludam, a população hoje sabe o que quer. Se ela está sendo mal atendida, ela vai denunciar. E essa denúncia chega lá no conselho. E aí nós temos que conversar com o colega, vem cá, o que aconteceu? O que está havendo? Certo? E assim por diante. Muito bem, vamos adiante falar do Badesul, minha gente. Olha aqui, ó. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para quem empreende e produz. É o Banco de Fomento do Estado, faz o Rio Grande crescer, né? O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. Empreende, investe e trabalha para o crescimento do Estado gaúcho. Oportunidades para todos os tamanhos de empresas, como no agronegócio e também empresas públicas. É assim que funciona o Badesul, esse banco que faz o Rio Grande crescer. Dá uma olhada na mensagem. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Muito bem, vamos adiante falando, sabe de quem? Do Simers, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Olha aqui, minha gente, o Simers destaca a importância da valorização, segurança e respeito aos médicos. Além da defesa das condições de trabalho e plano de carreira pertinente junto aos gestores, o Simers oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus pacientes. Acompanhe as redes sociais e os canais de comunicação do Simers e saiba mais sobre o trabalho dessa entidade que há 90 anos atua na defesa dos médicos e, com isso, em defesa da saúde. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Vamos falar do Chihuahua. Olha aqui, ó. Pensou em frutos do mar? Pensa em Chihuahua, ali na Teixeira Mendes, Chácara das Pedras, Teixeira Mendes.
1216, 1216. É um negócio fantástico, histórico, Chihuahua, né? Olha ali, ó. Mar na mesa. Tradição que perdura assim como o movimento das ondas do mar. Olha aqui, ó. Uma casquinha de siri, uma moqueca de peixe, peixe à romana, uma maionese de camarão, um bacalhau às natas, um camarão adorê. Eu estou dizendo algumas, né, das maravilhas lá do Chihuahua. Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras, teleentrega, olha aqui, ó, 51 31 05 67 67, 51 31 05 67 67 e o site chihuahua.com.br. Fala com a Cíntia lá, faça o seu pedido com a Cíntia, que aí chega em seguidinha no seu domicílio, as maravilhas do mar à sua mesa. E o Zafari está aí com a sua campanha institucional e não abre mão. A vida acontece quando a gente se encontra. Claro que para isso acontecer na plenitude, nós todos dependemos das suas ações, seu comportamento, seu respeito à Covid-19, à pandemia, para que todos nós, em muito pouco tempo, possamos nos abraçar, amigos, no expediente de trabalho, no social, nas famílias, né, lá no corporativo, enfim, a vida acontece quando a gente se encontra. Faça a sua parte e veja a mensagem. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Jornalista, me traz alguma notícia americana, por favor, Biden. A notícia americana, o Biden tem disponibilizado para os norte-americanos a vacina, a varrer. E o objetivo era chegar a 70 milhões de vacinados no dia 4 de julho, agora que é o dia da independência dos Estados Unidos. Sim. Mas com toda a mobilização, eles acham que vão chegar a uns 67, 68, não vão... Quase batendo a marca. Não vão bater a meta. Né? Agora, o fato é esse, né? É que eles disponibilizaram para todo mundo e estão distribuindo, né, para outros países. Aqui para a América Latina, agora, por exemplo, chega a mais 14 milhões de doses aí, que o Brasil também vai ser contemplado com isso. Então, eles não só estão vacinando a população local, como estão distribuindo para outros países aí. Tem uma expectativa, Jorndir, falam aí, pessoal de companhias aéreas, como a American Airlines, que eu tenho contatos mais estreitos, que há uma expectativa que em julho, na segunda quinzena, possa haver, não digo uma reviravolta, mas que comecem a abrir o ingresso de vários países, inclusive o nosso. Isso é uma tendência. É uma tendência. É uma tendência. A tendência porque negócios, né? Negócios precisam andar, né? E os Estados Unidos são um grande fator de atrativo para os brasileiros, para negócios, para turismo, né? Para compras, para uma série de fatores. E os próprios negociantes mesmo, os próprios empresários que estão tendo dificuldade para fazer, né, o intercâmbio no atual momento. Então, é natural que deva haver uma abertura, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também. A Europa colocou restrições e tal. Agora já houve uma mudança de posicionamento da Organização Mundial da Saúde aceitando a Coronavac, né? E que era uma das vacinas que não tinha uma habilitação para ser para o cidadão que foi vacinado com a Coronavac entrar na Europa, e então isso aí muda também. É a tendência natural, José Silva. Os negócios precisam acontecer, o comércio precisa mobilizar. Estão aqui, né, Júlio? Vamos combinar, né? Porque o ingresso do capital do exterior não está chegando lá, né? O pessoal troca suas moedas, compra dólares e se manda para os Estados Unidos. E eles estão, claro, com uma dificuldade muito grande. O comércio americano, os shoppings, né? Os malls, enfim, né? Porque não tem a presença do turista, né? Especialmente a Flórida, né? Especialmente a Flórida. Com esses testes, Silva, que estão cada vez mais precisos. Exato. E com resultados em 10, 15 minutos, com confiabilidade muito grande, eu acho que a questão das viagens agora vão acontecer assim. Antes de embarcar, faz o teste. Está tudo ok, está negativo, embarca e vai. Ou, eu não acredito muito nos testes de chegada, porque o cara já está lá dentro. Eu acho que muito mais interessante seriam os testes feitos na hora do embarque. Claro.
para não inviabilizar claro. esse tratamento. Chegar lá e depois não poder Olha entrar, o que está né? acontecendo aqui em Porto Alegre, quando se fez essa barreira sanitária no aeroporto, estão aparecendo passageiros de voos internacionais ou voos Nacionais, internos, nacionais, domésticos, contaminados. E aí tem um outro problema. O sujeito vem de São Paulo, vamos supor, vem de São Paulo, chegou aqui, fez o teste, positivo. Como é que fica aqueles 100, 150 passageiros que estavam dentro desse voo? É verdade. Então, a importância que tem, claro que tem uma barreira sanitária de chegada, é ótimo, maravilhoso, nós estamos dando exemplo para o resto do país. Mas o importante também e principalmente é não evitar que esse indivíduo embarque, porque ele vai ficar confinado dentro de uma aeronave, certo? Com possibilidade de fazer uma transmissão rápida, certo? Hoje eu fiquei muito impressionado com o sistema que vai ser utilizado no Transurb, no sentido de buscar indivíduos com temperatura, possíveis suspeitos, que eu acho que vai ser muito importante, certo? Mas não tenha dúvida, a coisa caminha para esse lado, certo? E já o reconhecimento que todas as vacinas, principalmente na Europa, são válidas, não teria por que de não ser, certo? Então, isso sim, eu acho que vai abrir esse transporte aéreo para fora do país e assim por diante. Porque os países, além de nós todos estarmos ansiosos por viagens, de estudos, de negócios, ou de turismo, evidentemente, né? Porque o pessoal está confinado aí há ano e meio, então o pessoal já está estressado, evidentemente, independente das outras razões que sejam de negócios ou de estudos, cursos, congressos que vão acontecer novamente, evidentemente, né? Tem que acontecer isso aí. Mas então, e a expectativa desses países como os Estados Unidos, que recebe gente do mundo inteiro, né? O cosmopolita, vai todo mundo para lá, especialmente para a Flórida, Orlando, por exemplo, também na Flórida. Então, é uma coisa fantástica, né? O que tem de malls, né? de grandes empreendimentos lá, com muitas lojas fechadas, e hoje grandes, como do Aventura, está sofrendo uma barbaridade. Imagino, né? Grandes lojas, grandes grifes, lacrou. Os brasileiros são grandes compradores. Tá? Deixa eu só fazer uma correção. Eu falei 70 milhões, né, de vacinados. Não, é 70% da população adulta vacinada. Exatamente. Eu achei que tinha... Não é 70 milhões. Os Estados Unidos tem 330 milhões de habitantes. Exatamente. 70 milhões seria uma parte pequena. É 70% da população adulta. Né? É um espetáculo isso aí, né? Vamos combinar, né? Muito bem, então tá. Olha aqui, eu vou falar da Impressul. Impressul é uma das maiores empresas do segmento gráfico. Olha aqui, minha gente, visual, por exemplo, né? Da atividade visual. Por exemplo, olha aqui, ó. Segmento gráfico, em 24 horas você consegue com a Impressul, tá? Por isso que eu digo assim, ó. Impressul, comprando briga com o impossível. Tem que ser. Ô, Ana, bota aquela logomarca. Tá aí embaixo, tá? Não pode botar todo o vídeo, nós não temos essa condição. Olha aqui, a Impressul, a maior tecnologia do sul do Brasil está ali com eles. Logística própria. Então, agências de publicidade, especialmente, tem uma vantagem com a Impressul, porque a Impressul tem um equipamento top de linha. Um dos maiores da América, do sul do Brasil, do Mercosul. Então, ela resolve a velocidade, a logística. Uma agência de publicidade precisa, assim, em 6 horas, em 4 horas, a solução. E aí a Impressul está aqui, banca. Por isso que ela diz exatamente isso. Impressul, comprando briga com o impossível. O impossível que as pessoas pensam que é impossível, não é. A Impressul compra essa briga, tá bom? Então te liga. Agência de publicidade, segmento gráfico, em 24 horas, tecnologia de ponta. Qualquer material gráfico e comunicação visual. Lonas, etc. e tal, adesivagem, tudo é com Impressul. Por isso que eu digo, comprando briga com o impossível, está aí no seu monitor, os telefones, etc. e tal. Tá bom? Então tá. Vamos adiante então. Fala, Valdir Bianchessi Júnior. Deixa eu fazer um depoimento em relação à Impressul. Fui muito tempo cliente da Impressul, uma empresa excepcional, histórica, né, no segmento gráfico. Leia-se Ângelo Garbaschi. Ângelo Garbaschi, foi meu conselheiro lá na Agenda 2020. Mas, Silvas, as notícias na área da economia são cada vez melhores. Sim. Tá? Ontem o relatório Focus do Banco Central divulgou a expectativa de crescimento de 5% para o PIB, né, que é o grande indicador da economia nacional para esse ano.
há 30 dias, para ter uma ideia do que significa isso, há 30 dias a expectativa era de um crescimento em 2021 de 13,5%. Todos os índices começam a dar sinal de retomada. O índice de confiança do empresariado gaúcho aqui, também divulgado recentemente pela Fiergs, mostra que pelo terceiro mês consecutivo, os empresários gaúchos vêm crescendo no que diz respeito à confiança em relação à economia. O índice de interesse de compra das famílias no Brasil, que é um índice que é monitorado pela Confederação Nacional do Comércio, também vem crescendo. E o que significam esses índices, afinal de contas? No caso do empresário, significa que o empresário está menos assustado, né? E que pode e deve começar a reinvestir no seu negócio. Isso significa um movimento econômico importante. A questão do consumo, então, das famílias nem se fala, né? Significa que as famílias começam a perder um pouco daquele receio de consumir, de ir no shopping, às vezes até um consumo de mais longo prazo, uma aquisição de um automóvel, uma aquisição de uma casa, e tudo isso vai fazer com que a economia comece a girar. O que ainda não está, digamos assim, dois pontos que não estão ainda suficientemente azeitados ou num voo numa perspectiva positiva. Primeiro é o emprego, né, que não reagiu ainda, mas deve reagir. É a inflação. A gente tem que ter cuidado. Seguramente esse ano vai estourar a expectativa que se tinha em relação à inflação. O Banco Central aumentou, por essa razão, a taxa de juros. Então, são dois pontos que devem ser monitorados agora nos próximos meses. Eu acredito que o emprego comece a retomar. Fiz um contato com o pessoal do Cine aqui recentemente. Nós temos um problema no Rio Grande do Sul, que tem emprego no Cine, mas as pessoas não têm a qualificação necessária, infelizmente, para poder dar conta dessas oportunidades de trabalho. E no que diz respeito à inflação, o Banco Central está tentando lá, então, com os mecanismos que tem, controlar a inflação para que a gente não tenha aí, na medida do crescimento da economia, um movimento inflacionário que vá prejudicar a economia do país. Tem dois aspectos, né, nessa questão da inflação. Tu disse a questão do juro, isso ali é um fator que pode controle, né? ser controlado, e outro é o dólar, né? Na medida que o dólar sobe, ele puxa a inflação. Infelizmente, o dólar está baixando. E hoje, pela primeira vez, depois de um ano, fechou abaixo dos R$5, R$ 4,96. Então, isso aí é outro fator, né? E a gente tem, Jurandir, que é importante também salientar o seguinte, a gente tem um dólar baixando e a Bolsa, né, sistematicamente lá, numa condição próxima de 130 mil pontos. O que significa isso na prática? Significa que a gente deixou de respirar com aparelhos, né, doutor? Então, fazendo uma relação aí com a área da saúde, né? O Brasil começa a se movimentar novamente. Agora, tu abordaste uma questão aí que é crucial aqui no país. Tu falaste, tem emprego, não tem pessoas qualificadas. Este é um dos grandes problemas. As pessoas têm que se dar conta que tem que se qualificar, que cada vez mais a qualificação é fundamental. Nós estamos aí com a automação está tomando conta de tudo e essas atividades menos qualificadas deixarão de existir. Então as pessoas precisam se habilitar para outras atividades. Os chamados cursos técnicos, né? Que acabaram, não existe mais. Exato, é um curso técnico de nível médio, né? Isso aí é uma coisa importantíssima. Nós tínhamos aqui nossa escola Parobé, lá na minha Taquara, o Monteiro Lobato, o Liberato em Novo Hamburgo, tal, tantas escolas consagradas que foram perdendo, né, o gás. Né? E é preciso retomar essas escolas. Não precisa fazer, o jovem não precisa fazer uma universidade. Ele pode fazer um curso técnico de nível médio que ele já fica habilitado para o mercado. Exatamente. Ou até uma graduação tecnológica, né? Que é um superior de curto prazo, é um intermediário entre o técnico e o superior. Muito bem, vamos adiante, vamos falar da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. É um negócio fantástico que ela presta de serviço aos seus associados, né? Comandada lá pelo empresário Írio Piva. O cadastro positivo, minha gente, chegou para revolucionar o mercado de crédito. Conheça as consultas positivas da CDL Porto Alegre. Além de ter acesso às informações do cadastro positivo, você conta com toda a inteligência analítica da Boa Vista. Assim, você tem mais segurança ao analisar e conceder crédito, garantindo o aumento das suas vendas sem correr riscos. Acesse cdlpoa.com.br
ou ligue para 3017 8000 e saiba mais. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Negócio maravilhoso, sensacional. Essa que está colocando à disposição dos associados a CDL, com você produzir muito mais sem riscos, né? E fazer as cobranças, né? Capitalizar o seu negócio. Maravilha, maravilhosa. Muito bem. Vamos adiante? Eu até queria dizer ainda há pouco que a gente olha para o Valdir Bianchetti Júnior e não se dá conta, mas essa figurinha aí, tu sabe que está nos deixando, né, meu amigo Carlos Zé Filho? Sim, Indianápolis te espera. Piloto de prova, não. Olha a carinha, olha como ele fica feliz. Né? É Mônaco, não. Sim, Interlagos, Piloto de prova? Não. Esse aqui, Não, conta para nós como é que é isso aí, então. Baratinha, né? Conta. O Silva, não, eu fui piloto, né? Isso é. E atualmente faço testes com carro para montadoras, algumas coisas bem específicas, alguns eventos, né? Estou há 1 ano e meio sem fazer, mas é assim, é um hobby profissional, né? Não, isso é muito rápido. Isso Mas é assim, na pista. eu vou perder esse emprego porque é o seguinte, né, os carros serão autônomos muito rapidamente. É verdade. Bom, os carros estão aqui, ó. Hoje tu está apertando o botão, o carro estaciona para Mas gente. tu está indo para os Estados Unidos? Não, é brincadeira. Não. Em breve vai, né? Porque já, é o seguinte, já passou dos limites aqui do país. Não, assim, ó, tô pensando em contratar o Silvas como meu empresário agora, né? Vamos embora, vamos Bom, embora. esse abre caminho. Olha, tranquilo. A Stock Car aqui no Brasil vai ser prestigiada, né? Não, aqui não, mas é braço, a criança. Eu já vi, olha aqui, ó. Segura, não. E troca pneu, bota careca, esse é para lama, esse é para asfalto molhado, vai-te embora. E os negros vêm com a máquina e tira e você vai embora, bicho. É uma loucura total. Pit stop. É pit stop. Vamos falar de vinhos do mundo importador, a maior importadora de vinhos do Brasil. Você faz um tour pela Europa, pelo Canadá, pelos Estados Unidos, né? Ali pela Califórnia, né? Que produz vinhos maravilhosos, aqui pelo Mercosul. Enfim, todos os países produtores, né, a nossa Serra Gaúcha, a nossa fronteira aqui, vinhos maravilhosos. Então você circula nas lojas com atendimento personalizado de primeira grandeza, combos, como significa dizer o seguinte, vários vinhos, rótulos importantes com preços lá embaixo no assoalho, pagamento no cartão de crédito, parceladinho, coisa mais linda, é meio pesadinho, Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio. Então, tudo isso aí é com Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. O site é vinhosdomundo.com.br e o telefone é o 51 3012 8090. 3 lojas maravilhosas com estacionamento e segurança. Esta aí é da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, bairro Floresta, nas condições que eu falei. Daqui a pouco, né, espaço gourmet também, todas as lojas, né? Até aqueles eventos maravilhosos. Essa aí é a Alameda Alípio César, 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. Daí, viajamos para o Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, está aí a loja também, todas com as mesmas condições. Estacionamento, segurança, preços maravilhosos, combos espetaculares, rótulos de primeira grandeza com descontos de 15%, 25%, 35%. Hoje mesmo tinha vinhos lá. Casa Silva, ofertas relâmpago, minha gente, é um negócio fantástico. As loucuras de vinhos do mundo, com preços lá no assoalho. Então te liga, né, em todos os canais de vinhos do mundo, que você faz as melhores compras de vinhos, espumantes, champanhes, delicatessen e acessórios para a sua adega, seu bar. Vinhos do Mundo Importadora, ok? Muito bem, vamos adiante, Jurandir Soares. Eu quero fazer uma colocação para o doutor Isai. Nós estamos aí diante de uma CPI da Covid, né? Eu, por dever de ofício, tenho que olhar aquilo ali, mas me repugna. É repugnante. Me repugna estar olhando aquilo aí, tu vê figuras como Renan Calheiros, como Omar Aziz, que estão até aqui de processos, de condenações e tal, dando a letra, dando de rede, e cobrando, e exigindo, e perguntando e tal. Cujo objetivo maior é chegar até o presidente Bolsonaro e tentar impedi-lo de continuar no poder. Mas, enfim, o que eles tentam remontar ali é o período inicial, quer dizer, chama o presidente de genocida, se for para ser assim, nós temos que chamar o Donald Trump, o Joe Biden, né, a primeira Angela Merkel, o Macron, todo mundo, né? Porque por todo mundo nós temos aí. Mas eu quero lhe perguntar, assim, sobre o resgate
processo inicial que nós tivemos aqui, né, de combate à Covid, ele deixou mesmo a desejar? Ele poderia ter tomado outros passos ou foram tomados todos os passos que seriam necessários? Qual é a sua avaliação? Jurandir, a gente não consegue ver, fora a questão política, certo? Nenhuma grande diferença das medidas que se tomou, do ponto de vista de assistência e assim por diante, com outros países. Os problemas que nós tivemos aqui, falta de leitos, ter que sair atrás de leitos, de profissionais, montagem, aconteceu em todos os países, certo? No início. Então, assim, ninguém tinha receita. Todo mundo estava, assim, extremamente preocupado, para não dizer apavorado, com o que estava acontecendo, e todo mundo foi em busca de recursos, de condições para manter. E se conseguiu. Cada um do seu jeito? Sim, cada um do seu jeito. O que atrapalhou? O que atrapalhou é o que atrapalha até hoje. A politicagem em cima da saúde. Faça-me um favor. Que CPI é essa aqui? Mas vem cá. Que falta de respeito que está acontecendo com qualquer pessoa que está sendo chamada para depor. Mas como é que uma pessoa que tem todo o passado que está acontecendo possa ser, de repente, o grande inquisidor? Isso chega a ser... Não se pode acreditar. É revoltante. É revoltante, sim. Por outro lado, já que se falou em CPI, está acontecendo uma CPI aqui na Assembleia Legislativa muito séria. Nós temos acompanhado, que é basicamente em cima do que aconteceu de um aumento abusivo de medicamentos para tratamento da Covid. Essa é uma CPI séria. Está sendo muito bem organizada, muito bem executada, e certamente nós vamos ter os responsáveis, porque com o medicamento que custava R$ 9,00, indispensável para a manutenção da vida, de repente subiu 300%, 400%. E com dificuldade das pessoas conseguirem comprar, mesmo em cima desse preço. Acho que essa é uma CPI séria que está acontecendo. Não, e o que a gente vê assim, pessoas respeitáveis, o ministro da Saúde, Queiroga, o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, médico consagrado, aí vai lá para estar sendo inquirido por aquelas pessoas. Aquela chinelagem, O que fizeram com uma médica foi um absurdo. Crime. Aquilo é crime. Pô, entrou com uma ação agora. Sim. E aí vê o seguinte, quer dizer, um empresário que nem esse Wizard, empresário consagrado do país e tal, aí ele, quando chegar no país, ele tem que ter o passaporte dele, vai ser detido na entrada do país, como se ele fosse um criminoso. Como se fosse um criminoso que tem que ser, né, coagido a deixar o seu passaporte ali. Então, Absurdo. é uma coisa assim, incrível o que está acontecendo nesse país. Incrível. Fala, Valzir. Eu vou dizer o seguinte, a gente já conversou um pouco aqui no programa a respeito dessa CPI. Isso é um teatro dos horrores, né? Que está sendo protagonizado por quadrilheiros, né? Que são sempre os mesmos, certo? Mas assim, mais uma boa notícia, né? Foi confirmada a Expo Inter, 4 a 12 de setembro, e vai ser uma Expo Inter muito interessante, porque ela vem num ano onde o Rio Grande do Sul vai bater o recorde na produção de grãos e, principalmente, né, a questão da liberação, tá, da carne gaúcha em relação, né, à zona livre de aftósia. Mercados, aos grandes mercados. Isso significa, assim, um ano excepcional para o Estado. O agro que vem puxando o Rio Grande do Sul cresceu 5,5% no primeiro trimestre. Numa comparação, o país cresceu 1,2%. E tudo isso vem muito na esteira justamente do que o agronegócio gaúcho
da força do agro, da força do interior, da força do produtor rural. Né? Então, que bacana que a gente vai ter, que está confirmado a Expo Inter, claro que com os Pouca cuidados... gente, né? Como é que vamos fazer a seleção das presenças? Isso é um negócio, né? Mas o mais importante, Silvas, eu diria, da Expo Inter é justamente o ambiente de acontecer, negócios que ela exatamente, promove. né? cara, né, a projeção de negócios. Eu acho que de público não vai ter liberação. Não, vai né? ter. Vai ter. Mas vai ter um controle, né? Não vai ser aquela massa humana como acontece em todas as edições. Vai ter uma seleção, vai ter um critério. A Secretaria da Agricultura está fazendo em conjunto com a Secretaria de Saúde, justamente para poder fazer, mas dentro Talvez dos não tanto a protocolos visitação do tipo, não digo turista, mas da população em geral, talvez mais as pessoas ligadas ao segmento, ao ato, ao acontecimento. Né? Eu acho que é mais justo que aconteça isso, né? As pessoas que vão negociar, comprar, enfim, né? Os expositores, a gente aí, é o que tem que fazer. A máquina, a economia desse evento que é tão importante. Não sei se... O que o senhor me diz, doutor Carlos Isaia Filho, em relação à segurança do evento? Olha, essa questão de segurança, primeiro é difícil fazer uma Expo Inter na qual não tem a participação do público. É uma marca, né? É uma marca. É uma marca, mas acontece que o grande objetivo da Expo Inter são negócios, certo? Então, essa questão de negócio tem que ser mantida. Por outro lado, hoje, como nós colocamos anteriormente, né, nós já temos formas de selecionar, de fazer teste nas pessoas para entrar num ambiente muito efetivas. E é um custo não tão elevado como era no início. Então, se pode fazer, sim, um controle melhor e permitir que determinadas pessoas, dentro da sua necessidade, certo, possam acessar esses eventos. A Expo Inter é o grande marca aqui do Estado, né? É a forma pelo qual todos os produtores e pecuaristas e assim por diante, criadores, possam expor aquilo que estão fazendo e ter o reconhecimento de um bom trabalho, né? Então, isso parece ser importante. Mas a questão do público é algo que certamente vai ser muito bem equacionado com todos os cuidados necessários, né? E até lá vamos ver como é que está, né? Como é que nós avançamos na vacinação. Eu ontem levei um puxão de orelha de uma colega e disse assim, vem cá, negócio de imunidade de rebanho. Rebanho é coisa de boi, de fato, mas os epidemiologistas estão falando nisso. Então, agora eu já estou tentando evitar a questão do rebanho quando nós tenhamos então, uma imunidade geral, uma imunidade assim, né? mais precisa, que dê mais segurança e assim por diante. Verdade. Gente, alô, Ana. O jornal de maior qualidade do Estado do Rio Grande do Sul, que tem a notícia por todos os lados, de maneira absolutamente reta, transparente, não abre mão desse critério. Está aí o Jornal do Comércio, o jornal de maior longevidade do Estado Gaúcho. Passou notícia boa ali na manchete. Não, notícia boa. O mercado já estima a alta do PIB em 5% nesse ano. Olha aí, tem notícia, estaleiro Ecovix lá em Rio Grande, busca encomendas para atender conteúdo local. Então, aí o jornal, que o conteúdo dele, evidentemente, é economia e negócio, mas tem todas as editorias, né? Tem esportes, tem gastronomia, sociedade, enfim, todas, né? E onde ele não prega ideologias político-partidárias. O Jornal do Comércio tem uma filosofia de somente informar com transparência. Por isso que ele é o jornal disparado, melhor jornal disparado do Estado do Rio Grande do Sul, Jornal do Comércio, se encaminhando aí para quase 90 anos. É um patrimônio do Estado gaúcho, o Jornal do Comércio. Muito bem. Silvio, posso dar duas boas notícias aqui? Não, é coisa boa. Na linha da economia, tem duas empresas, uma aqui da Grande Porto Alegre, que é a General Motors, que está contratando pessoas. Opa, que maravilha. Com um nível médio para ampliar o seu quadro. Ela ainda não está operando, né? Ela está com problema na cadeia de abastecimento de peças, né? Esse é o problema. Exatamente. Tá, mas vai voltar rapidamente a operar e está contratando. E outra empresa que para mim, assim, é da cuja marca, né, diz muito para mim, que é da minha infância, que é a Guerra de Caxias. Né? Guerra e paz na estrada. Guerra e paz, é o slogan, né? Tá, que está retomando também, Caxias vai voltar a produzir vai começar pelas carretas graneleiras, obviamente, que é uma necessidade aqui, dentro do nosso estado, e que também vai começar a contratar o pessoal lá da região da Serra.
Não, e em termos de notícias boas, e ressaltando aquele aspecto da preparação, da qualificação, nós tivemos o fechamento da Cietec aqui em Porto Alegre. Isso mesmo. Componentes. E já está chegando chips, uma outra aí de... Chips, exatamente, esse é o detalhe. Ali um dos técnicos, Júlio Leão, né, ele contatou a empresa de Oxford, né, e mostrou os técnicos qualificados que nós tínhamos aqui à disposição. A empresa está vindo lá colocar uma filial aqui, aproveitando esta mão de obra qualificada Tecnopuc, que nós né? temos. Oi? No Tecnopuc? Não sei onde é que Parece vai ser. que Muito possivelmente lá é um ambiente, centro, né? Um ambiente para isso aí, né? Mas veja só o que é a qualificação. Eles mostraram, nós temos essa qualificação, os caras se interessaram, vem botar, né, uma filial aqui. Por isso que a gente fala, tem que se qualificar. Sem dúvida. Tudo bem. Olha aqui, ó. Chegou a época do motocotó, da feijoada, da paella. E aí, minha gente, Olina é essência de vida. Lá no Barranco, você sabe que lá no Barranco, se a pessoa faz um exagero, que é comum lá no Barranco, porque as delícias gastronômicas do Barranco, né? É uma coisa incrível. O Elcio Furini coloca à disposição dos clientes Olina é essência de vida. Então, quem vai ao Barranco, por exemplo, e faz um exagerozinho, né? É glutão, não tem problema. Se tiver Olina é essência de vida. Então não viaje sem Olina, tá? Tem em casa, no consultório, escritório, no corporativo, na casa do campo, da serra, da praia. Eu viajo sempre com Olina, né? Dou um presentinho para alguém quando eu viajo, né? Olha aqui, Olina, o pessoal não esquece de me trazer minha Olina. Então, deixa Não comigo. que tu não seja glutão, né? Não. Pelo perfil? Pelo perfil se vê. Como é que... Por isso que eu não posso abrir mão de Olina, essência de vida. O Ted Boy Marino também vai na Olina, também ali o Ted. Esse é o jeito de falar com conhecimento de causa. É isso aí, meu Deus. Coisa boa. Uma das maravilhas da vida é comer, né? Sem dúvida. Tu não gosta de comer? Mas, olha, que dúvida. E comer bem, né? Sim. Comer bem. Comer bem. Claro. Não, ele começou com as delícias lá do armazém do queijo. Aí passou para o galeto. Do galeto nós fomos para frutos do mar e peixes. Terminamos num barranco, me dá Olina. Só por isso a gente já tem que ter uma Olina por perto. Olina, essência de vida. Muito bem, temos aqui mais quantos minutos para o fechamento? Ted Boy Marino está controlando ali. 4 minutos, muito bem. Vamos adiante. Ted Boy Marino. Não, mas olha a indumentária da criança ali, ó. Isso aí tu acha que isso não tem no Atacado Nestor nem Casa da Girafa, aquele busão ali? De jeito nenhum. Sabe que falando em glutão, o que está observando? Que com o confinamento, a maioria das pessoas ganharam peso. Eu que o digo. Isso é uma questão do confinado e aumentando a ingestão, diminuindo os exercícios físicos, a atividade física, principalmente a população acima de 50 anos e assim por diante. Então, isso é uma coisa que vai ter que se cuidar muito, certo? Agora, perder peso, voltar, recuperar e assim por diante. No meu caso, né? Eu sempre fazia meu paddle, né? Que é um esporte que exige bastante, uma aeróbica boa. Aí a gente teve que parar e aí, consequentemente, também... Agora, pádel é um jogo meio de... Tem que ser elétrico, né? Não pode ser muito cisne, a dança do cisne, tem que ser um negócio forte, não é muito saltitante. Mas tem o paddle balé. Eu fui assistir. Olha, fiquei encantado. Não, olha aqui, ó. Só parecia Maria Esther Bueno. Minha gente, tá, Ted, 2 minutos. Fala, Valdir. Pô, eu recebi uma notícia hoje muito interessante. O ex-ministro Francisco Turra, né, que era o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Proteína Animal, fez um trabalho excepcional. Agora vai assumir a Associação Brasileira dos Produtores de Biocombustível. Francisco Turra fazendo sucesso aí com a sua capacidade de gestão, ele que foi ministro, deputado, né, e sempre um homem assim acima, né? Sim. De qualquer suspeita. E pai do Turra aí, deputado estadual, Sérgio Turra, né? Muito bem, é verdade. Ok, vamos adiante então. Amanhã teremos aqui a primeira-dama do município, estará conosco aqui na nossa bancada, a primeira-dama Valéria, né, que estará contando aqui também as suas atividades
filantrópicas à frente da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, estão fazendo um trabalho brilhante. Dona Valéria, a figura querida, ímpar, trabalhando demais. A gente nem imaginava que ela tivesse essa capacidade, esse fôlego, atendendo essas camadas necessitadas dessa população ribeirinha, moradores de rua, né? Campanha do agasalho. Então, ela estará contando todas as suas ações, atividades, né? Na posição de primeira-dama de Porto Alegre, tá ok? Então, amanhã teremos essa presença aqui muito, muito importante. Minha gente, o programa se despede, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo, das 18 horas e 55 minutos às 20h30 horas, nosso programa Atividade. Amanhã, 18h55, portanto, mais uma edição do nosso programa. Uma boa noite e até lá.